Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje já participou de 2 Jogos Olímpicos, em Atenas 2004 e Beijing 2008, onde chegou na 4ª colocação, mas ganhou uma medalha de bronze depois de 8 anos. Ela vai explicar pra gente. Rosemar Coelho Neto, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Você aposentou em 2014, portanto, uma conta rápida, sou ruim de matemática, mas 5 anos, né? Já se acostumou com a nova vida? Ainda não. Eu, assim, tento aceitar a nova vida, com novas atividades que eu tô fazendo, mas eu sinto muita saudade ainda de quando eu era atleta, porque o atleta tem uma vida totalmente disciplinada. Eu gostava muito de ser disciplinada. Então as pessoas perguntam: o que mais você tem saudade? De acordar cedo, treinar, de ter uma boa alimentação. Isso eu sinto muita falta mesmo. Das viagens nem tanto, mas de ter aquela rotina de treinamento eu sinto falta. E já a gente vai falar muito sobre seleção brasileira, as 2 participações que você teve em Jogos Olímpicos, sobre as competições. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a sua vida. Você nasceu em Miracatu, interior do estado de São Paulo. Seus primeiros passos foram lá ou a cidade era pequenininha, teve que sair de lá? Eu tive que sair, mas eu comecei em Miracatu, na escola, com o professor de educação física, né? Ele me apresentou o atletismo. Na verdade, eu gostava de jogar vôlei, mas eu era muito baixa. Sou, né? 1,62 m. Então, ainda não diminuiu. Não, ainda não. Não deixavam eu participar, né? Então, nunca me chamavam para o time. Aí o professor sabia que eu gostava muito de atividade, me apresentou o atletismo e eu de cara me apaixonei. Na primeira competição que eu fui, ele falou: nós vamos por uma competição, vou falar bem rapidinho. E foi quando eu realmente me apaixonei pelo atletismo. Escrevi meu nome na história do atletismo também. Você tinha quantos anos? 13 anos. E a gente foi para essa competição, ele falou assim: o atletismo é um esporte simultâneo, né? Ele falou: você vai chegar lá, vai correr, você vai correr 100 metros rasos e eu vou estar andando. Quando chamarem teu nome, tu entra para correr. E aí eles chamaram o nome de todas as meninas, menos o meu. Eu falei: poxa, não chamaram meu nome, fui atrás. Tá, aí a organização erraram, não tinha meu nome na súmula, mas eu estava inscrita. Então ela vai correr sozinha. Aí um professor: não, vamos colocar ela com os meninos. E ela coloca ela na raia 8 só para ela ter um diferencial. E eu fiz a melhor marca da competição. Caramba. Eu ganhei tanto do feminino quanto do masculino. Eu fiz 13, na época acho que foi 13,8. Eu tenho num jornalzinho. E o menino fez 13,24, eu ganhei o salto em distância. E ali eu realmente vi que eu era boa para correr. E de repente, na próxima fase, eu fui, fiz o melhor tempo ainda. E foi onde eu fui convidada pelo professor Roberto Dick. Foi uma competição, já era a final dos Jogos Escolares. O professor Roberto Dick me viu correndo. Uma pessoa que eu amo muito, que me deu a oportunidade para estar dentro do esporte. Falou assim: olha, eu quero essa menina aqui em Cubatão. Ela só tem 13 anos. A gente vai dar uma ajuda de custo. Cubatão me deu uma ajuda de custo. Eu tinha 13 anos, eu voltei para Miracatu. E aos 15 anos eu me mudei para Cubatão para realmente estar iniciando a minha carreira como atleta. Ou seja, foi a sua persistência que deu início, porque você poderia ter desistido e falado: tudo bem, não corri agora, sua vida poderia ter sido diferente. Então, você correu com os meninos, chegou na primeira colocação, e aí foi observada e dali para frente virou atleta. É que eu falo para todas as crianças nas minhas palestras, são as atitudes que a gente tem que faz a diferença do nosso sucesso. Então, a atitude de ter enfrentado e correr logo de cara em correr com os meninos, a atitude de morar numa cidade e treinar nas aulas de educação física, isso fez o diferencial para eu estar entrando numa equipe que era Cubatão. Então, desde já eu já falo para as crianças, a nossa atitude é que faz a diferença do nosso sucesso. Muito bacana. Ô Rosemar, eu vi uma entrevista sua na ESPN e eu achei muito legal porque eles fizeram uma relação, né? Você tem um grau de parentesco com o Ademar da Silva, né, Ferreira, ele que é multicampeão do salto triplo, né, bicampeão olímpico. Queria que você comentasse um pouco esse grau de parentesco, se isso está no DNA da sua família. Eu sou mãe da bisneta do Ademar Ferreira da Silva, sou casada com o neto dele, o Diego Benassi, e a gente tem uma filhinha que se chama Valentina, né? E com certeza a Valentina já fez a primeira competição dela, tem várias imagens dela correndo, ela ama.
E não é porque a gente coloca ela, não. Ela fala, mamãe, eu quero ser atleta que nem você. Ela tem quantos anos? 3 anos e 8 meses. Nossa, já está no esporte. Já está no esporte. Ela vai junto, ela participa muito comigo. E às vezes eu estou dando aula para as crianças, ela fala, mamãe, tá fazendo errado. Eu falei, vai lá corrigir, filha. Ó, tem que mexer o bracinho, ela fala. Então é uma criança que está muito ativa no esporte. Aí as pessoas me perguntam, pô, mas você vai colocar sua filha para fazer o esporte? É tão sacrificante. Eu falei assim, nada na vida que você vai fazer tem que ter sacrifício. E o esporte traz muito valores que hoje eu tenho, que acho que em lugar nenhum eu teria adquirido. Eu consigo enfrentar os meus problemas, porque o esporte trouxe isso para mim. Então eu faço questão, se ela quiser, ela vai fazer sim, e a gente vai incentivar ela a estar fazendo esporte, porque é algo que eu amo, eu tenho paixão, e hoje eu levo essa mensagem para crianças que pratiquem realmente, porque o esporte faz a diferença na nossa vida, fez na minha. Rosimar, você já deixou claro aí que o atletismo, ele engloba todas as idades, pode iniciar de uma forma lúdica, com 3 anos, ou até um início profissional com 13, como aconteceu com você. Ele inclui todas as classes sociais também, ou é um esporte que precisa de um alto custo? Para alguém que está nos assistindo, gostou, quer iniciar no atletismo, é caro? Não. É um esporte de baixa, a maioria das crianças que participam são de baixa renda, porque é um esporte que você hoje pode correr descalço. Eu comecei correndo descalço, eu não tinha uma sapatilha. Eu fui ter uma sapatilha quando eu fui para Cubatão. As minhas primeiras provas eram descalço. A primeira competição que eu entrei, eu corri descalço, eu saltei descalço. Então, não pede. É lógico que você já está num rendimento, você vai precisar ter uma sapatilha, mas para quem quiser, pode correr descalço, pode arremessar, a gente adapta tudo, é um esporte adaptado, com o dardo você pode adaptar com bambu, o peso você pode fazer com areia. Então, assim, no começo, quando inclusive eu tenho uma escolinha de atletismo, era tudo adaptado. Então, é um esporte que de baixa renda todo mundo pode fazer, não tem custo. Você iniciou aos 13 anos, naquela época. Hoje, uma criança de 13 anos, ela vai ter as mesmas oportunidades, vai ter mais oportunidades? Como é que está o atletismo em relação à sua época e agora? Olha, assim, hoje tem mais oportunidade, porque tem Bolsa Atleta, a criança que está na escola tem bolsa para estudante, hoje tem as Forças Armadas, hoje tem mais patrocínios. Inclusive, hoje o projeto que eu tomo conta, todas as crianças têm tênis, porque a gente tem parcerias que fazem trabalho social, que doam tênis. Então, tá mais fácil por causa da divulgação, entendeu? Uma criança que começa hoje o meu projeto, todas as crianças têm a sapatilha. Eles vão para as provas, que eu ia descalço, eles já vão competir de sapatilha. Então, por esse momento, eles já estão um pouquinho na frente. O Brasil precisa melhorar muito, mas já está um pouco mais na frente do que quando eu comecei. Não sei se eu vou pegar você de calça curta aqui. Disciplina é uma coisa importante. Eu vou querer que você relembre uma história sobre disciplina em que você chegou 10 minutos atrasado. Você lembra dessa história? Lembro. O que aconteceu? Disciplina, inclusive, eu amo disciplina. Eu aprendi que com o atletismo ou com qualquer outro esporte você não vai conseguir se você não tiver disciplina. Principalmente no horário. Se você não chegar, por exemplo, se você chegar minutos atrasado, você não entra numa prova ou no treino. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei com o professor Roberto Dick. Eu não sei se ele vai lembrar dessa história, mas eu conto sempre. E ele é uma pessoa muito disciplinada, principalmente com o horário. E eu ia para um campeonato estadual, né? Eu fazia parte da equipe de Cubatão. Eu cheguei 10 minutos, acho que não deu nem 10 minutos atrasada, porque quando eu cheguei o ônibus estava saindo. Eu vi o ônibus dando, eu falei, nossa. Saiu correndo? Saí correndo, mas não deu tempo. E ele me deixou. Na segunda-feira ele chegou, eu fazia parte da equipe de revezamento já, mesmo tanto novinha. Ele falou assim, ele me chamou de canto e ele falou assim, você não só se prejudicou, você prejudicou a equipe inteira, porque você fazia parte de um revezamento. Então eu tenho certeza que você nunca mais vai chegar atrasado em lugar nenhum. Esse mês a gente vai dar um desconto no seu salário, tá? Para você aprender a importância que isso aqui tem. E realmente eu nunca cheguei atrasada em lugar nenhum. Mas não foi só por causa do dinheiro, porque eu senti que eu
eu prejudiquei as minhas amigas. Não teve, o Cubatão não teve o revezamento que deveria ter no campeonato estadual. Então, dali, eu já com 15 anos de idade, eu aprendi que se eu não tivesse disciplina, eu não ia chegar em lugar nenhum. Foi uma lição que você levou para o resto da sua vida. Até hoje eu não consigo chegar atrasada em lugar nenhum. Ô Rosemar, esse início de carreira seu com 15, 16 anos, quando que você começou a se destacar e quando que você chegou na seleção brasileira? Quando que foi a sua primeira convocação que você falou, estou na seleção? Eu tinha 18 anos, que eu fui para a seleção juvenil, que foi meu primeiro sul-americano em Bogotá. Na seleção adulta, minha primeira vez foi no ano, eu tinha 22 anos. Na seleção adulta, que eu já, com 23 anos, eu quase fui aos Jogos Olímpicos de Sydney, né? 2000. Em 2000, eu fiquei, na verdade, eu cheguei a fazer o índice, mas nos 100 metros rasos, nas provas de 100, 200, eu com barreira, existe o tempo, a velocidade do tempo, do vento, né? Eu cheguei a fazer o tempo, mas o vento estava 2.1 e até 2.0 que vale. Então, eu cheguei a fazer o índice B várias vezes, então eu fiquei muito perto mesmo de estar indo para Sydney. Eu tinha 23 anos em Sydney. A gente está indo mais ou menos numa ordem cronológica, mas agora eu vou dar um salto. Jogos Olímpicos de 2008, em Beijing, vocês correram demais o revezamento, vocês 4. Vocês chegaram na 4ª colocação, só que hoje você possui uma medalha de bronze. Que história é essa? Como que chega em 4º e ganha medalha de bronze? Você não vai contar isso pra gente agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta da Rosemar, 4ª posição nos Jogos Olímpicos de Beijing 2008 e hoje tem a medalha de bronze. O que será que aconteceu? Vai contar ainda de Atenas 2004, quero saber do relacionamento, como é que era o relacionamento entre as atletas, mais histórias de seleção brasileira e também do projeto da Rosemar. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Rosemar Coelho Neto, ela que foi do atletismo da seleção brasileira, disputou os Jogos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. 2008, a gente pulamos os Jogos Olímpicos de Atenas 2004, já a gente vai abordar, já fui direto para 2008. Vocês 4 correram demais, chegaram na 4ª colocação e hoje você é uma medalhista olímpica. Você vê? Que história maravilhosa. Eu sempre acreditei no esporte, independente do que aonde eu queria chegar, eu acho que você ter fidelidade naquilo que você acredita é o mais importante. Então, as pessoas perguntam, mas você não desconfiava disso? Não, eu falei assim, não, eu estava ali, a única coisa que eu tinha que chegar era correr. Eu não podia ficar desconfiando se alguém usava doping, se alguém não usava, eu tinha que fazer a minha parte. Eu sempre acreditei de que se tivesse alguma coisa de errado iria aparecer, né? E em 2008 a gente foi muito bem preparada para aqueles Jogos Olímpicos. A equipe era muito unida, muito mesmo. Nós 6 éramos em 6, inclusive a reserva, que era a Ana Cláudia e a Evelyn, elas eram muito unidas com a equipe. E a gente sabia o diferencial que a gente ia fazer naqueles Jogos Olímpicos. A gente entrou. Tanto que uma das vezes que a gente estava treinando, a equipe americana sentou para olhar a gente treinar. E eu olhei aquilo e falei assim, a gente realmente está bem. Chamou a atenção das norte-americanas. Sim, que até então elas e as jamaicanas eram as melhores. Uhum. Inclusive, quando elas correram com a gente na semifinal. E na semifinal, elas derrubaram o bastão. Elas nem foram para a final, né? E aí eu fiquei até meio assim, que quando eu saí, uma repórter chegou para mim e falou assim, vocês foram para a final porque as americanas derrubaram o bastão. Eu falei assim, não, querida, nós somos para a final porque nós somos melhores que elas, porque a gente sabe que o bastão, a gente tem que chegar com um bastão, a gente tem que ter uma troca, então a gente foi porque a gente é melhor. Foi mais competente do que... Muito mais. E na final, as jamaicanas também derrubaram o bastão. Né? Então, a gente realmente demonstrou naqueles Jogos Olímpicos que a gente realmente tinha uma passagem, o Brasil era considerado uma das melhores passagens que tinha naqueles Jogos Olímpicos, tanto no feminino quanto no masculino, né? Infelizmente, a gente ficou em 4º lugar, né? E a gente chorou muito, porque a diferença, se vocês olharem assim na filmagem,
é muito pouca da Nigéria pra gente, né? A diferença da Rosângela chegando. Mas a gente voltou pro Brasil ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo triste, porque um quarto lugar amarga pra caramba. Se eu acho que tivesse ficado em sexto ou sétimo, não tinha feito tanta diferença. Então, todo mundo perguntou um quarto lugar. Eu falei, um quarto lugar. Que pro Brasil, seria muito bom um quarto lugar. Mas acho que para um atleta que ele chega lá e quer uma medalha, fica longe ainda do que a gente treinou a minha vida inteira, né? E depois de 8 anos, sentada no meu sofá, assistindo o Thiago Braz receber a medalha dele, eu estou sentada, que eu amo atletismo, tudo que tem eu assisto, eu ouço o repórter anunciar e falar assim, o Brasil acaba de ganhar uma medalha, mais uma medalha para o atletismo. Eu falei, nossa, eu não assisti, como assim? Mas essa medalha não é de agora, é de 2008. Gente, vocês não têm noção, o meu coração veio à boca. Eu voltei a 2008, toda aquela sensação que um atleta tinha. Quando ele anunciou que era o revezamento 4%, vocês não têm noção, como eu estava sozinha. A sua alegria. Eu começava a chorar, eu chorei tanto que a minha tia que estava do lado, ela não entendeu. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei, tia, eu sou medalhista olímpica. Mas você está aqui sentada comigo. Eu falei, tia, eu sou medalhista olímpica. Em 2008, eu fui explicar ela. Aí a gente começou a se abraçar, ela chorava e eu gritava, todo mundo começou a me ligar. E as pessoas falam assim, Rosemar, mas foram 8 anos. Eu falei, não interessa. E naqueles momentos eu tive um momento de medalhista olímpica, que eu recebia telefonema de todo mundo, todas as televisões me ligando, querendo fazer reportagem e homenagens. Independente se demorou 8 anos ou não, o importante é que ela veio, que foi feito justiça, que é o mais importante, que eu amei do Comitê Olímpico ter entregado essa medalha. Eu recebi, eu fui num pódio. É lógico, aquela volta olímpica, aquela emoção, a gente jamais vai ter. Mas eu não penso nisso. As pessoas, você perdeu isso, você perdeu o dia. Eu falei, não interessa, gente. O importante é que eu tenho ela. Quase todos os dias eu entro, eu pego, eu dou uma olhada, falei, de verdade, ela está aqui. Valeu a pena o meu esforço, valeu a pena 8 horas por dia de treinamentos. Eu já cheguei a treinar 8 horas por dia, a minha disciplina, a minha dedicação, a minha vida total que eu tive para o atletismo valeu a pena. Muito mesmo. E você se emociona até hoje? Até hoje. Eu choro quando eu pego a minha medalha. Inclusive, quando eu fui receber a minha medalha, eu parei. Nunca ninguém conseguiu me parar. E na hora que eu vi, eu fiquei paralisada. Eu falei assim, porque a gente foi por detrás, né? E ela estava numa bandeja. E não era pra gente ter visto. Eu vi. Eu fiquei paralisada. Eu não conseguia ter reação nenhuma quando eu vi aquilo. Eu falei, gente, você pega, é um diferencial tão grande, é uma emoção que você sente. Eu não consigo explicar. Que as pessoas falam, mas você participou de Jogos Olímpicos, de Mundiais. É um espírito diferente que tem, entendeu? De você ter uma medalha olímpica, de você pegar. Para um atleta, é coisa inexplicável. Rosemar, que sentimento você tem em relação à atleta da Rússia que foi pega no doping e que diretamente ou indiretamente tirou esse seu sentimento de comemorar uma medalha no local? Essa atleta que foi pega no doping, você tem algum sentimento em relação a ela? Nenhum, porque eu acho assim que elas são vítimas de um sistema em que, se vocês assistirem um documentário que tem na Netflix, Ícaro, vocês veem que os atletas eles são vítimas, eles são impostos a usar. Entendeu? É muito mais além do... Quando chega, eles são impostos. Então, elas são vítimas. Elas perderam uma medalha, também sofreram de vítima de um governo corrupto, que vem há mais de 20 anos, que você descobre... Eu não sei se eu amo esse cientista ou odeio ele ao mesmo tempo, porque o meu sentimento é dele, que quando ele faz toda aquela denúncia de doping que eu descobri, né? Então, nem contra as meninas, nenhuma. Eu acho bacana você dizer isso, porque com certeza o pessoal de casa deve estar pensando, fez de propósito, mas o atleta ele pode ser vítima, né? Pode. Por mais que você tenha muitas informações hoje, eu acho que a quantidade de medicamento que você utiliza, é muito grande isso para o atleta. Eu acho que, assim, no sentido, elas eram conscientes do que elas estavam usando. Mas, assim, pelo que você assiste, é uma cultura deles. Os atletas, eles são utilizados, é normal. Eles, desde pequenininho, eles já sabem dessa cultura. Eu espero, de coração, que isso mude.
entre os russos, entendeu? Porque não faz parte do esporte. Eu acho que o bacana é você saber que você ralou, você suou, você entrou lá honestamente, a honestidade tem que estar em primeiro lugar, entendeu? Então, os atletas, de uma forma assim, eles sabem do que eles estão fazendo, mas eles são induzidos, eu acho que por dirigentes, por gana de ganhar medalha ou não, entendeu? Eu espero de verdade que isso mude dentro da cultura russa, dentro do esporte. Que sirva de lição, que eles perderam muitas medalhas, ficaram fora de Jogos Olímpicos. De coração, eu espero que isso mude dentro dos russos. Zema, vira e mexe esse tema de doping vem à tona, né? Alguns brasileiros já foram pegos, o César Cielo na natação, a Marron Image, a Rebeca Guzmão. Vocês tinham essa preocupação dentro da seleção brasileira? Tô com dor de cabeça, não posso tomar esse remédio, tipo de alimentação, mas da onde está vendo? Vocês tinham essa preocupação? Vocês perguntavam? Sim, o atleta de alto nível, ele é muito informado, muito mesmo. Inclusive, a gente não pode tomar um medicamento que você não conheça da sua rotina sem uma permissão médica. Tudo que eu não conhecia, eu ligava para o meu médico. Doutor, é isso? Ele falou, vou pesquisar. Eu tinha um livrinho que o Comitê Olímpico dá para gente de todos os medicamentos que você pode ou não. Então, a preocupação com água, você está num lugar, você abriu uma garrafinha de água e se de repente você vê você joga fora e pega uma outra. Então, com a alimentação que você vai ter, porque é a nossa vida que está em risco. É todo um trabalho que você vai jogar no lixo por um descuido. Né? Então, existe sim uma preocupação muito grande entre os atletas de alto rendimento que estão ali para ganhar uma medalha, que tem isso como trabalho na vida deles, com certeza. Restando apenas 4 minutos, já fizeram um sinal. Eu preciso correr ainda, que você precisa falar do seu projeto e quero que você fale da sua primeira participação em Jogos Olímpicos, Atenas 2004. Como é que foi a preparação, emoção de estar numa Olimpíada pela primeira vez? Atenas foi assim, um atleta, a gente se prepara tanto, eu fiquei meio deslumbrada, porque era meu primeiro Jogos Olímpicos, eu cheguei lá... Quantos anos você tinha? Eu tinha, 27, porque eu tinha ficado fora de Sydney com 23, mas talvez eu não estava tão preparada psicologicamente. Tá. Para enfrentar uns Jogos Olímpicos. Que é o mais importante. Que é o mais importante para um atleta. Eu não tinha um preparo psicológico como eu tinha para Pequim, que eu fui muito bem preparada e que eu cheguei e falei assim, não, eu não quero fazer uma diferença, eu não quero só estar nos Jogos Olímpicos, que eu já fui em um. Então, Atenas foi, para mim como atleta, entendeu? Eu fiquei um pouco deslumbrada por estar nos Jogos Olímpicos, chegar, de ver aqueles atletas, eu tô aqui, e eu acho que me prejudicou um pouco. Mas a de Pequim já foi muito diferente. Restando apenas 2 minutos e meio, vamos falar do seu projeto, da sua atual função. Hoje, o que você faz? Onde funciona esse projeto? Eu hoje, como medalhista olímpica, faço palestras, né, incentivando crianças, que eu acho muito importante. E eu tenho um projeto na minha cidade de Miracatu, que eu desenvolvo para formar cidadão. A prioridade é essa. Então, a gente atende 40 crianças que precisam estar vinculadas numa escola. Mas a gente já conseguiu despertar atletas. Eu tenho um atleta chamado Gustavo Sanches, inclusive ele já foi contratado pelo SESI. É a minha outra medalha, eu falo que assim, dentro do esporte eu tive várias medalhas, e uma das, independente dos Jogos Olímpicos, essa também é uma conquista muito importante. Quando eu vi o meu aluno assinando um contrato, vocês não têm noção a emoção que eu senti, eu me vi lá atrás. Entendeu? Uma oportunidade que eu dei para uma criança que pode ter a mesma vida que eu tive, entendeu? Então é um projeto que atende essas crianças. A gente faz um circuito Vale do Ribeira, eles participam de todas as competições, circuito SESI, e para mim é muito gratificante poder retribuir um pouquinho do que o esporte deu para a minha vida. Que eu sou hoje, eu devo primeiramente a Deus e ao atletismo. Já aconteceu de algum aluno deixar a escola, querer ficar, não, quero ser esportista, e aí ele teve que voltar para a escola para poder continuar no projeto? Sim, lá em Miracatu a gente tinha um aluno, eu tenho um aluno que ele não estava mais participando da escola, a diretora me ligou e a gente convenceu de que para ele
ser atleta, ou ele para participar, ele precisava voltar para a escola. E a criança voltou, tinha 16 anos, né? E voltou a estudar. Eu fiquei muito feliz por saber que eu estou fazendo diferença na vida de crianças. Que eu acho que o meu papel como atleta, como ex-atleta é isso. Eu tinha uma grande preocupação, não só de estar dentro da pista. Eu tinha que ser um diferencial para quem estivesse me assistindo. Então, a minha carreira, ela foi, assim, muito, muito, assim, preocupada com a minha imagem, do que eu ia passar para as pessoas. Se alguém me assistisse, é a Rosemar, ela tem uma diferença. Então, eu vou praticar um esporte porque fez bem para ela, vai fazer bem para mim. Para a gente encerrar, você tem um objetivo daqui 5, 10 anos? Hoje eu quero criar minha filha, cuidar dela, cuidar dessas crianças, ajudar o Brasil a ser melhor, contribuindo com a minha parte. Esse é o meu sonho hoje, de ter uma contribuição como brasileira, fazer o meu país melhor. Rosemar, muito obrigado por essa aula que você deu aqui pra gente e já fica o convite aí para uma próxima oportunidade, porque faltaram perguntas aqui, viu? Com certeza, eu vou estar aceitando, eu estou muito feliz e eu que agradeço o convite de poder estar compartilhando um pouquinho da minha história para vocês. Espero que quem assistiu goste, se espelhe, crianças, pratique esporte, é muito bom, faz a diferença na vida de vocês. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!